Vamos lá. Gente, ó, então, hoje a gente vai fazer inicialmente uma comparação dos processos metabólicos, de 3 processos metabólicos, não de todos, né? Existem outros processos metabólicos, além desses aí que estão em tela. Mas a gente vai fazer uma comparação entre esses 3 processos, que são os 3 processos que a gente vai estudar nessa primeira parte de metabolismo, né? Metabolismo 1, digamos assim, né? E aí, eu vou deixar agora esse quadro, né, em branco, para a gente começar a fazer as comparações. Então, vamos trabalhar aqui com 3 processos metabólicos. Quais são os 3 processos? Respiração celular aeróbica, respiração celular anaeróbica e fermentação, certo? Alguns alunos, eles estranham de cara, né, quando eu coloco respiração celular anaeróbica como um processo e fermentação como outro. Porque muitas pessoas acham, né, acreditam que fermentação é um tipo de respiração anaeróbica. E não é, né? Em verdade, ambos são processos anaeróbicos, mas a fermentação só tem 2 etapas. Uma delas é a glicólise e a outra é a formação do composto fermentado. Ao passo que a respiração celular anaeróbica, ela tem 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, né? Que o pessoal chama muito de cadeia respiratória, beleza? Então, aqui nós temos 3 processos metabólicos. Mas, Renato, eu pensei que ciclo de Krebs, que glicólise seriam também processos metabólicos. Não, gente. Existe uma diferença entre processo metabólico e via metabólica. Via metabólica. A via metabólica, ela também pode ser chamada de etapa metabólica, etapa do processo. Por exemplo, né, a respiração celular aeróbica, ela tem 3 etapas. A glicólise, que está marcada aqui com esse primeiro pontinho. O segundo pontinho, né, ele direciona aí para o ciclo de Krebs. E o terceiro, fosforilação oxidativa. Veja bem, por uma questão de economizar espaço no slide, né, eu coloquei também etapas e localização dessas etapas. Ou seja, a glicólise na respiração celular aeróbica, ela ocorre no citosol. O ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial. E a fosforilação oxidativa ocorre no espaço intermembranas e na membrana interna. E assim, é bem conveniente a gente saber também que essa fosforilação oxidativa, ela também ocorre na matriz. Quem menos participa dessa fosforilação oxidativa, gente, é a membrana externa. Eu não coloquei aqui. Geralmente, o livro de biologia, para deixar a coisa bem reduzida, simplificada, ele diz que é nas cristas mitocondriais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vou rabiscar aqui rapidinho. Tá aqui a membrana, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Tá aqui a membrana mitocondrial externa. Aí aqui eu tenho a membrana mitocondrial interna toda cheia de dobrinhas, né? Que são as cristas. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui uma crista, outra crista aqui. E aí, gente, deixa eu explicar. Os complexos transportadores que participam da fosforilação oxidativa, eles ficam ancorados, fixados na membrana interna, certo? Os elétrons, eles ficam passando aqui, ó, de um transportador para outro. O aceptor final, ele fica aqui dentro da mitocôndria, na matriz, que é o oxigênio, por exemplo, se tratar, por exemplo, de respiração aeróbica, então ele fica na matriz, ele é o aceptor final de elétron. Então, o elétron vem sendo transportado por compostos que se localizam na face, na membrana interna da mitocôndria, né? E depois esse elétron é transferido para o aceptor final que fica na matriz. Então, por que não dizer que a fosforilação oxidativa também ocorre na matriz? Ela ocorre na matriz, ela ocorre na membrana interna e ela ocorre também aqui no espaço intermembranas. Inclusive, aqui no espaço intermembranas, eu vou ter muito H+, que vai dar uma forcinha, né, na síntese do ATP, quando ele volta para a matriz. E onde o ATP é produzido, Renato? O ATP é produzido, gente, aqui, ó, a fosforilação do ADP para produzir o ATP ocorre aqui também na matriz. Então, assim, gente, não é tão prudente a gente dizer que a fosforilação oxidativa ocorre só nas cristas mitocondriais, só aqui, por exemplo. Não, ela ocorre na membrana interna,
Tudo bem, Ju, tranquilo. Ela ocorre na membrana interna, ela ocorre no espaço intermembranas e ela ocorre também na matriz mitocondrial. Embora eu não tenha colocado aqui por uma questão de espaço, mas eu estou logo explicando a vocês que a fosforilação oxidativa ocorre em quase toda a mitocôndria, não é só em crista não, tudo bem? Geralmente os autores colocam nas cristas porque como tem essa dobrinha, aí você consegue acumular mais complexos transportadores quando você tem essas dobras, né? Então, aumenta aí a estrutura, digamos assim. Se você desenrolasse, né, tirasse, desdobrasse essa crista, aí você teria uma estrutura linear com muitos complexos transportadores. Deixa eu apagar aqui. Outra coisa, essa localização que a gente está vendo aí para a respiração celular aeróbica, ela é válida para todo tipo de célula? O que vocês acham? Isso aqui é válido, essa localização, citosol, matriz, espaço intermembranas e membrana interna, isso é válido para todo tipo de célula? Não. Isso é válido, gente, somente para a célula que tem mitocôndria. Né? Célula eucariota, né? A maioria das células eucariotas, a maioria delas tem mitocôndria. Tem protozoário que tem núcleo, mas não tem mitocôndria. Tem fungo que tem núcleo na célula, mas não tem mitocôndria, né? Então, nem toda célula tem mitocôndria. As nossas hemácias nem tem núcleo, nem tem mitocôndria, né? Durante uma fase da vida, depois da maturação. Então, assim, isso aqui é válido para a célula que tem mitocôndria, certo? Renato, e para a célula que não tem mitocôndria? A gente só vai mudar a localização. Por exemplo, uma bactéria consegue fazer respiração celular aeróbica? Com certeza. Só que na bactéria, gente, o que acontece? Na bactéria, tudo acontece no citosol, na membrana plasmática e no citosol. Ou seja, aqueles transportadores de elétrons que ficam na membrana interna da mitocôndria, numa célula que tem mitocôndria, aqueles transportadores de elétrons na bactéria ficam na face interna da membrana plasmática. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, tá aqui a bactéria, tá aqui a bactéria, o citosol da bactéria, né, o citoplasma, a parede celular e a cápsula que eu não vou nem colocar. Mas aqui você tem, ó, os complexos transportadores, os citocromos, né, os complexos transportadores que são de elétrons, né, que são muito utilizados na cadeia respiratória. Na bactéria, gente, eles ficam ancorados na face interna da membrana. Então, a bactéria pode produzir NADH? Pode, aqui no citosol. Beleza. Ela pode oxidar esse NADH, já que está reduzido aqui? Pode também. Lembram, né? Revisando aí a aula passada, NAD está aqui na forma reduzida e agora ele está aqui na forma oxidada, beleza? O que ele liberou? Hidrogênios e elétrons. Então, deixa eu até mudar a cor aqui do elétron, deixa eu colocar um verdinho aqui, ó, pronto. O elétron chegou aqui, reduziu o complexo, foi transportado para outro, depois o elétron é transportado para outro, e assim por diante. Né? E assim por diante. Inclusive, gente, também tem aquela ATP sintase, né, na membrana plasmática da bactéria, né, provocando um fluxo de prótons, né, um gradiente eletroquímico, mesmo sem ter aquele espaço intermembranas aqui. Então, na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês para ficar bem definido. A bactéria, ela tem, a maioria das bactérias tem membrana e parede celular. Só tem um grupo de bactérias que não tem parede celular, que são os micoplasmas. Mas aí, a parede celular, ela fica aqui, ó, rodeando a membrana. E aí existe um espaço chamado espaço periplásmico. Espaço periplásmico, né? E nesse espaço eu posso ter também, gente, um fluxo, né, de substâncias que favorecem o mecanismo, né, na bactéria, o mecanismo metabólico na bactéria. Porque essa dúvida, ela surge em alguns alunos, né? O aluno fica pensando, poxa, Renato, mas se a bactéria não tem mitocôndria, não tem aquela segunda membrana, que a mitocôndria tem duas membranas, né? Não tem aquele espaço intermembranas, como é que fica o processo da fosforilação oxidativa? Então, já estou explicando que na bactéria tudo acontece no citoplasma da bactéria e na membrana, principalmente. Né? Esse espaço periplásmico ele também pode ser utilizado a depender do processo metabólico que a bactéria esteja realizando. Depois, com maior quantidade de detalhes, eu vou mostrar a vocês a comparação entre os compartimentos na mitocôndria e na bactéria. Depois.
mas eu estou mostrando isso aqui só para a gente comparar. Então, temos 3 etapas, né, então lembre que processo metabólico é uma coisa, via metabólica é outra. Por exemplo, a respiração celular aeróbica é um processo metabólico que tem 3 vias, ou seja, 3 etapas: glicose, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Renato, e a respiração anaeróbica? Também tem as mesmas 3 etapas. Mas olha que curioso, gente. A glicólise da respiração anaeróbica ocorre no citosol. O ciclo de Krebs, na respiração anaeróbica, também ocorre no citosol. A fosforilação oxidativa da respiração anaeróbica também ocorre no citosol. Isso quer nos dizer alguma coisa, vocês acham? Quer dizer o que isso aí? Isso quer dizer o quê? Pessoal, o fato de eu ter só citosol aqui participando da respiração anaeróbica significa dizer que a respiração anaeróbica só ocorre em bactérias, né? Células que não têm mitocôndria. Eu não estou dizendo que, entenda, eu não estou dizendo que toda célula que não tem mitocôndria faz respiração anaeróbica, mas quem faz respiração anaeróbica não tem mitocôndria, que é bactéria. Com uma exceção, né? A biologia é cheia de exceções, né? A gente até brinca, né? Biologia é uma ciência que tem muitas regras para aprender, né? Conceitos, regras. Como em toda regra tem uma exceção, se a biologia tem muitas regras, logo ela tem muitas exceções. Logo isso é uma regra, né? A gente costuma dizer que a biologia é bem dessa forma, né? E aí, basicamente, tem uma exceção, gente. Tem um organismo animal que foi descoberto há alguns anos, que é o tardígrado, né? E o tardígrado, ele tem a capacidade também de realizar respiração anaeróbica, né? Então, é um tipo de processo que comumente ocorre em bactérias, mas foi descoberto um animal capaz de fazer respiração anaeróbica. Então, a fermentação, ela só tem 2 etapas, né? 2 vias. A glicólise, que ocorre no citosol, e a formação do composto fermentado, que eu não escrevi, mas também ocorre no citosol, tudo bem? Então, você já vê que há uma diferença, né, da fermentação para a respiração celular, seja aeróbica ou anaeróbica. Tem diferença, mas também tem semelhanças, né? Alguém poderia me apontar aqui uma semelhança entre os 3 processos? Está bem na cara, né? Bem destacado aí, né? Uma semelhança entre os 3 processos. Acontece no citosol. Tem uma etapa, né, gente? Tem uma via que ocorre nas 3, né? O que é comum à respiração aeróbica na aeróbica fermentação? Exatamente a glicólise, né? A glicólise, ela ocorre aí, no caso, nos 3 processos. A glicólise, ela está em todas, né? Em todos os processos metabólicos que a gente está vendo aí. Gente, o próximo passo para preenchermos esse quadrinho aí são os aceptores intermediários de hidrogênios e elétrons. Olha aí, ó. Poxa, elétron é o quê? Elétron na bioquímica ele é chamado de potencial redutor. Então, é uma partícula do átomo que tem o poder de reduzir compostos, né? E aí, nesse caso, né, eu preciso de compostos que absorvam o elétron, né, o hidrogênio e o elétron, e depois devolvam, né? Ou devolvam e depois captem, dependendo da reação. E aí, esses compostos são chamados de aceptores intermediários. Na verdade, são chamados de aceptores. Por que eu estou atribuindo esse nome intermediário? Porque eles ocorrem no meio do processo, nem no início, nem no final, mas no meio. Eles são intermediários. Nesse caso, né, na respiração celular aeróbica, quais são os aceptores intermediários? NAD e FAD. O NAD e o FAD eles têm a capacidade de absorverem elétrons durante a respiração celular aeróbica. A respiração celular anaeróbica é um tipo de processo que depois eu vou mostrar a vocês. Nele ocorre um ciclo de Krebs no sentido anti-horário. E aí, geralmente, em algumas situações, na maioria, você não tem formação de FAD, mas tem formação de NAD. Então, NADH. Não tem formação de FADH2 em alguns processos, mas na maioria deles tem a formação do NADH. E aí, por isso que na respiração anaeróbica, o NAD também é considerado um aceptor intermediário de elétrons. Na fermentação, o aceptor intermediário também é o NAD. Então, você já viu aí que o NAD é uma molécula muito importante nos processos metabólicos.
Da mesma forma, do mesmo modo que existem aceptores intermediários, gente, existem os aceptores finais. Ou seja, aquele composto que lá no final do processo, ele é o último a receber o elétron. O último composto a receber o elétron. A respiração celular aeróbica, ela é assim chamada, por exemplo, por quê? Porque ela ocorre com a participação do gás oxigênio. Mas o que o gás oxigênio faz na respiração aeróbica de tão importante? Ele é o aceptor final de hidrogênios e elétrons na respiração aeróbica. É justamente ele, o O2. Na respiração anaeróbica, não tem participação de O2, mas eu tenho a participação de alguns compostos químicos que apesar de terem o elemento oxigênio na molécula, eles não são O2, não são gás oxigênio. Né? Geralmente são compostos inorgânicos. Por exemplo, nitratos, derivados do ácido nítrico, né? Sulfatos, derivados do ácido sulfúrico, carbonatos, derivados do ácido carbônico, mas de modo algum o O2. Né? Então, geralmente, os seres, as bactérias principalmente, que realizam respiração celular anaeróbica, elas se utilizam de nitratos, sulfatos e carbonatos. Gente, a gente começa a ter mais ou menos uma noção, né, de que quando a gente tem, por exemplo, muita matéria orgânica morta, muito peixe morto no lago, por exemplo, né, que tem muita proteína, amônia também, né, a gente pode ter ali bactérias que sejam capazes de gerar uma certa quantidade de nitrato. E ali pode ser que não tenha tanto oxigênio disponível, e quem é que prolifera? Bactérias decompositoras anaeróbicas, lá no mecanismo da eutrofização, que cai muito no Enem. E aí depois, quando a gente for falar sobre eutrofização, eu vou citar, né, como exemplos, as bactérias decompositoras que fazem respiração anaeróbica. E aí elas proliferam, né, em ambientes que tem muita matéria orgânica morta, mas não tem tanto oxigênio. E aí ela pode utilizar o quê? Para receber os elétrons no final da respiração anaeróbica. Compostos inorgânicos, nitratos, sulfatos ou carbonatos. Inclusive, isso também já foi uma questãozinha do Enem, gente. Esse quadrinho aqui, essa partezinha aqui, ó, isso aqui já caiu no Enem, numa questão, né, falando sobre os possíveis aceptores finais. Na fermentação, a fermentação é um processo mais básico, né? Bem básico mesmo, eu vou explicar depois o porquê. Na fermentação, a gente tem aí como aceptor final um composto orgânico. Essa molécula orgânica, a gente pode ser o próprio ácido pirúvico, ou pode ser o acetaldeído para formar álcool na fermentação alcoólica. E aí vocês vão entender melhor quando eu explicar o processo fermentativo, como essa molécula orgânica ela pode agir como o último aceptor de hidrogênio e elétron, certo? Mas eis a verdade sobre fermentação. Não é nem o gás oxigênio, tampouco a substância inorgânica, é uma molécula orgânica que funciona como aceptor final de hidrogênios e elétrons, beleza? E para fechar aqui a nossa comparação, né? Rendimento energético aproximado em ATPs por molécula de glicose. Renato, por que você está usando a glicose? Que é um padrão, né, gente? A maioria dos livros, eles trabalham com glicose como substrato energético, mas eu gostaria de enfatizar que nem sempre é a glicose que é utilizada como substrato para geração de energia. Existem outros substratos orgânicos, né? Corpos cetônicos, né? Ácidos graxos derivados da oxidação da quebra de lipídios, proteínas, né? Aminoácidos que são resultantes da degradação de proteínas, também podem ser utilizados como substrato orgânico fornecedor de energia. Mas aqui a gente vai considerar, para início de conversa, né? E até há um bom tempo dessa aula que a gente vai conduzindo, a gente vai falar da glicose. Vamos meio que colocar a glicose num pedestal, né? Como todo livro coloca, né? Porque a glicose, gente, ela existe um porquê dela ser uma molécula importante, né? A glicose ela é metabolizada tanto em condições aeróbicas como em condições anaeróbicas. É fácil metabolizar carboidrato. Glicose, então, temos muitos transportadores de glicose: GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. O GLUT5 ele é mais fã da frutose, né? Mas existem vários, a depender do tipo de célula que a gente encontra em nosso corpo, você pode ter transportadores de glicose diferentes, né? E tem uma variedade muito grande. Por isso que a glicose é uma molécula queridinha, né, digamos, da célula para fornecimento de energia. Isso é evolução, né? Seleção natural.
né? O ambiente foi selecionando esses transportadores e fez com que a glicose fosse uma molécula bem aproveitada, né? E é uma molécula abundante na natureza. Gente, ó, na respiração aeróbica, o rendimento energético aproximado em ATPs por cada molécula de glicose, se a gente se basear no cálculo antigo, ele varia de 36 a 38 ATP. No cálculo atual, 30 a 32. Antes que vocês perguntem, Renato, por que esse cálculo antigo e por que esse cálculo atual? Gente, vai chegar um momento da aula que eu vou explicar isso aí, né? Vai chegar um momento da aula de metabolismo energético, eu vou explicar a vocês o porquê de um cálculo antigo e o porquê de um cálculo atual, certo? Vale salientar, gente, que isso aí foi uma detecção de uma incoerência, né? Um pesquisador chamado Peter Mitchell, né? Antes de morrer, ele percebeu que um transportador da cadeia respiratória, ao invés de bombear 4 íons H+, bombeava 2. Isso aí já causou uma alteração no cálculo, né, no rendimento energético. E aí ele propôs um cálculo novo, um cálculo atual. Isso aí, Peter Mitchell morreu em 1992, então já faz tempo, né, não é nem tão novo isso aí. Só que muitos livros continuaram a colocar o cálculo antigo. E o Enem, no decorrer da nossa aula, eu vou mostrar uma questão de 2015, na qual o Enem ainda considera o cálculo antigo. Então, vamos com calma, né? No final das contas, eu vou fazer as contas, né? E no final delas, no final das contas, a gente vai ver tanto como se calcula da forma antiga e como se calcula da forma atual. Pode ficar tranquilo quanto a isso aí. Eu vou mostrar, explicar bem direitinho. Então, 36 a 38 ATP no cálculo antigo, na respiração aeróbica, e 30 a 32 no cálculo atual. Na respiração anaeróbica, o rendimento é variável. E aí ele é variável como? Ele é menor que 38, porém maior que 2. Então ele está bem no meio termo aí, justamente por isso que eu fiz questão de colocar a respiração anaeróbica, as informações no meio, né, do quadro aí, dentre os processos. Na fermentação, gente, é um rendimento energético bem baixo, né, que é 2 ATP. 2 ATP, né? E aí a respiração anaeróbica fica entre esses dois, né? É um rendimento maior que 2, maior que o da fermentação, porém menor que o da respiração aeróbica. É variável. Depende do tipo de bactéria, depende dos tipos de enzimas participantes do processo, depende de quais substratos substratos intermediários estão sendo utilizados, né? Quais os intermediários metabólicos estão sendo utilizados por aquela bactéria durante a respiração anaeróbica para gerar energia. Então, por isso que o rendimento é bem variável na respiração anaeróbica. Vocês já perceberam que o livro de biologia do ensino médio, ele traz muita informação sobre respiração aeróbica e fermentação, mas quase nada sobre respiração anaeróbica, justamente porque dá muito trabalho, né? Depende do tipo de bactéria que faz a respiração anaeróbica, que você vai ter, digamos, rendimento energético ali variável, quantidades variáveis de ATP sendo produzidas, né? Então, é justamente por isso que geralmente não se ouve muito, né? Não se lê muito a respeito de respiração anaeróbica. Eu vou aqui falar um pouco dela, de todos esses 3 processos, o que eu vou falar menos é a respiração anaeróbica, mas pode ter certeza que durante as nossas aulas de metabolismo, vocês ainda vão ter mais informação sobre respiração anaeróbica do que vocês veem nos livros e apostilas, porque realmente é um processo bem interessante, curioso, inclusive já caiu no Enem. Mas que parte caiu no Enem? Gente, isso aqui já caiu no Enem. Ó. Isso aqui que eu estou circulando aqui. Uma questãozinha no Enem, falando sobre bactérias, né, capazes de realizar, de viver, e sobre o tardígrado também, se eu não me engano, que é capaz de realizar respiração em ambientes anóxicos, né, ambientes sem oxigênio ou com muito pouco oxigênio, e ele perguntava quais eram, né, as possíveis substâncias que poderiam ser utilizadas como aceptores finais de hidrogênios e elétrons. Então, isso aqui já caiu no Enem. Então, por que dizer que respiração anaeróbica não cai no Enem? Ah, não cai de jeito nenhum. Caiu dessa forma aí. Beleza? Depois eu vou colocar até a questão. Vou procurar a questão aqui para passar para vocês. Eu acho que é uma questão também que tinha relação com a origem da vida. Caiu sobre respiração anaeróbica. Tudo bem? Gente, então, essa aqui é a comparação entre os 3 processos metabólicos que a gente vai começar a trabalhar. Vamos ver fotossíntese? Vamos ver quimiossíntese também, mas aí já é na parte de metabolismo 2,
A gente vai ver depois. Eu queria perguntar a vocês agora, se fossem vocês que estivessem conduzindo essa aula, o que vocês veriam agora, a partir de agora? O que a gente iria trabalhar agora? Pela lógica, você olha para a tabela e diz, agora a gente vai ver isso. O que vocês acham? Respiração aeróbica. Respiração aeróbica. Pela lógica da tabela, como é o primeiro processo, né, a gente iria ver basicamente respiração aeróbica. Só tem um detalhe. Tem uma coisa aí que vai além. Bom, beleza, vamos começar a trabalhar a respiração celular aeróbica. Se a gente vai começar a trabalhar a respiração celular aeróbica, qual é a primeira etapa? Glicólise. Então, vamos começar pela glicólise. Mas a glicólise também é a primeira etapa da respiração anaeróbica. E também é a primeira etapa da fermentação, né? Então, assim, a gente vai sair um pouquinho da ideia de processo e vamos focar agora em quê? Em uma via, que é a glicólise. Né? É por isso que eu fiz questão de destacá-la e colocá-la em vermelho. A gente vai focar agora na glicólise e aí depois a gente vai ver o quê? Aí você pensa, então respiração, agora sim respiração aeróbica. Gente, eu prefiro, agora isso é por causa de uma preferência minha, não tem nada a ver com a lógica demonstrada aí no quadro, né, no slide. É uma preferência minha. Eu gosto de trabalhar a glicólise e já cair na fermentação, porque é um processo mais simples, entendemos? A fermentação é um processo mais simples e aí eu gosto de começar por essa parte mais simples, aí depois a gente vai para respiração aeróbica. Até porque não tem problema, né? Se a gente está vendo glicólise, se a gente entender a glicólise, de uma lapada só, a gente já vai estar estudando fermentação, respiração aeróbica e anaeróbica. Porque a primeira etapa desses três processos é justamente a glicólise. Então, agora, gente, é hora da gente focar nela, né? Na glicólise. Então, vamos começar a trabalhar agora com a glicólise.